Bom dia a todos em Tubarão, toda a região da Murel. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, ontem teve pesquisa sobre governo do estado e Senado aqui em Santa Catarina, uma pesquisa do Instituto Neocamp que foi publicada no site paranaense, jornal Gazeta do Povo. E eu não vou detalhar os números da pesquisa aqui nessa conversa, porque nesse momento tão longe das eleições, o que interessa é falar de cenários, o que está se vendo. E os números da Neocamp não estão muito diferentes de outras pesquisas, tanto registradas quanto não registradas, que têm circulado. Então é interessante para a gente ver como é que está o cenário de largada desse momento político do Estado e do país está se dando. E é um cenário de manutenção daquilo que a gente entende como a força do bolsonarismo em Santa Catarina. Se a eleição fosse hoje, é importante sempre ressaltar que não é, se a eleição fosse hoje, que é a pergunta-chave das pesquisas eleitorais, se a eleição fosse hoje, o governador Jorginho Melo seria reeleito em primeiro turno, fazendo mais de 40 pontos nos dois cenários pesquisados pelo Instituto, acima dos 40 pontos, e teria como segundo colocado consolidado também na faixa dos 20 pontos, como já em outras pesquisas, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD. E na esquerda, o cenário em que é testado Décio Lima, que já concorreu a governador duas vezes seguidas, né, 2018 e 2022, quando chegou no segundo turno, o Décio Lima ele faz em torno de 15%, que é uma faixa histórica do PT em Santa Catarina. Mas o Instituto fez um cenário alternativo bastante interessante, que não muda praticamente muita coisa. As medidas são dentro da margem de erro da pesquisa, mas eles testam outros nomes à esquerda e mais candidatos. E aí, por exemplo, na esquerda, a Frânio Bopré, que é vereadora em Florianópolis pelo PSOL, e Paulo Essel, ex-prefeito de Brusque, do PT, que hoje ocupa a superintendência do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, surgem como nomes ao governo. E faz uma votação, um percentual semelhante, entre 6% e 5%, a Frane um pouquinho na frente do Paulo Essel, mas menos do que faz Décio Lima. Ou seja, a liderança de esquerda mais consolidada. Os nomes alternativos não ampliam a faixa da esquerda, até diminuem um pouco. E dois nomes mais de centro, digamos assim, centro-direita, são colocados na pesquisa. O ex-senador Paulo Bauer, que está sem partido, deixou o PSDB no ano passado, ele que foi vice-governador de Santa Catarina, na época do Espiridião Amin, pelo PFL, depois foi para o PSDB, mandato de deputado federal, de senador, concorreu à reeleição ao Senado, concorreu ao governador, ficou em segundo lugar em 2014, tentou renovar o mandato do Senado em 2018, não conseguiu. E ele aparece como opção do PSB, ele não está afiliado, mas tem um ex-aliado dele, o Nicolas Botosa, advogado, assumiu a presidência estadual do PSB, e é uma pessoa próxima do Paulo Bauer, pode ser uma sinalização, ele tem dito que ainda não. E Marcos Vieira, do PSDB, deputado estadual, presidente estadual do PSDB, também colocou o nome. E então, os dois pontuaram na casa de um ponto, não fizeram muita mexer no sismógrafo eleitoral. Então, os cenários são esses. Quando concentra candidaturas, a gente vê claramente uma vantagem, um favoritismo de Jorginho Melo, o João Rodrigues consolidado nessa faixa de 20 pontos e o Décio ocupando o percentual histórico. E aí a pesquisa do Senado é uma pesquisa bastante interessante. Eu vou falar mais uma vez de cenários. Fica claro que para o eleitor, nessa pesquisa Neocamp, e que bate com outras pesquisas já realizadas, o eleitor está endossando a vinda do Carlos Bolsonaro para Santa Catarina como candidato a senador. Ele lidera a pesquisa tanto no primeiro voto quanto no segundo voto, e na soma das intenções, né, que o eleitor vai ter 2 votos à disposição na próxima eleição, ele atinge mais, ele lidera com bastante folga. E muito próximo dele, quem consegue ficar perto dele, é Caroline de Tone do PL. Ou seja, se Caroline de Tone e Carlos Bolsonaro estiverem na urna, ambos pelo PL, o senador Espiridião Amin, que concorre à reeleição pelo Progressistas, pela Federação União Progressista, tem dificuldades, ele não descola. Ele fica num percentual de votos muito semelhante ao do Décio Lima, que é o nome testado pela esquerda, ambos na faixa do 15% e 20%. E outros nomes, como o Chiodini, do MDB, outros nomes ficam numa faixa mais abaixo. Gilson Marques, do Novo, também foi testado e não conseguiu emparelhar. Ou seja, é um clima de PL fazendo barba, cabelo e bigode. Vamos ver o quanto isso vai desenrolar. É um começo de cenário. E a gente vai continuar acompanhando até segunda-feira.